Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje estaremos lendo no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 6, que diz assim: Escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda a sua causa diante dos montes e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo e entrará em juízo com Israel. O meu povo, que foi que eu lhes fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda. Pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão, e enviei adiante de vocês Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. O que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. A voz do Senhor se dirige à cidade, e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Escutem, ó tribo de todos os moradores. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto? Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. Assim também eu passarei a feri-los e os destruirei por causa de seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. A fome continuará nas suas entranhas. Tentarão pôr os seus bens a salvo, mas não conseguirão preservá-los. E aquilo que preservarem, eu entregarei à espada. Vocês irão semear, mas não colherão nada. Vocês esmagarão as azeitonas, mas não se ungirão com o azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão vinho. Vocês observarão os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaram nos conselhos deles. Por isso farei de Jerusalém um lugar desolado, e dos seus moradores um objeto de vaias. E vocês terão de suportar a zombaria dos povos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por essa porção da sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, com muita alegria, muita disposição no coração, gratidão e reverência, nos achegamos diante de Ti ao iniciar de um novo dia. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de ter livre acesso à Tua presença, e isso pelo novo e vivo caminho que Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, conquistou para nós na cruz do Calvário. Muito obrigado porque fomos reconciliados contigo. Muito obrigado pelo livre acesso que temos à tua presença, pelo livre acesso que temos à tua palavra, pela oportunidade, pelo momento que vivemos de ter tanta facilidade para ter acesso à tua palavra. Nunca antes na história houve tanta facilidade. Talvez também nunca houve tanto desprezo e relaxo com a leitura, a meditação e o estudo da tua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor ainda fala conosco. O Senhor é um Deus que nos ama, um Deus que nos preserva, um Deus que nos orienta, que nos corrige, um Deus que nos preserva. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, porque o desejo do Senhor é que sirvamos ao Senhor em espírito e em verdade, com todo o nosso coração. O Senhor nos orienta a termos balanças justas, pesos justos, a sermos corretos, a sermos reverentes. O Senhor nos orienta a buscar o Senhor em primeiro lugar e não as coisas deste mundo. O Senhor nos orienta a confiar na provisão do Senhor. O Senhor nos orienta a temer ao Senhor e a buscar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento,
com todo o nosso coração. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Clamamos ao Senhor nesta manhã por perdão pelos nossos pecados. Perdão pelo pecado da rebeldia, perdão pelo pecado do coração duro, da mente embotada, pecado do relaxamento com as coisas do Senhor, pecado da autopreservação, o pecado da exaltação, do orgulho, da vaidade, o pecado da soberba, o pecado da ganância, o pecado da cobiça, pecados que têm nos afligido e muitas vezes passam desapercebidos de nós. Clamamos ao Senhor, perdoe nosso pecado da negligência, o pecado da indiferença, o pecado do egoísmo, o pecado de nos envolvermos com tantas coisas fúteis, ainda que em si mesmo possam não ser pecaminosas, mas que se transformam em ídolos e pecado, porque roubam o nosso tempo, a nossa dedicação de buscar ao Senhor. Perdoa o nosso pecado, lava-nos com o sangue precioso de Cristo, purifica-nos, conduze-nos, Senhor, a uma vida de devoção diária, de oração com contrição, que a nossa vida seja uma oração, que possamos adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, confessar a Ti diariamente o nosso pecado, nominando o nosso pecado. Porque se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoa o nosso pecado nos nossos relacionamentos, por sentirmos, muitas vezes, termos sentimentos impuros, o querermos nos vingar, por querermos desprezar os outros, por nos julgarmos superiores, por tantas coisas, Senhor, que somos impactados no dia a dia e deixamos nos levar pelos valores deste mundo. Clamamos ao Senhor, dá-nos fome e sede de Ti, dá-nos fome e sede da Tua palavra, que possamos amar a Tua palavra, amar os Teus decretos, amar os Teus estatutos e neles meditar dia e noite, procurando conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer e também colocando em prática, procurando cumprir cada um deles, não nos desviando nem para a direita, nem pela esquerda, mas que possamos ser ouvintes e praticantes da Tua palavra. Que os nossos lares sejam abençoados pelo Senhor, que cada um dos nossos lares seja um local de refúgio, de culto, de adoração, um local de vida cristã, onde possamos ser objeto do perdão, da reconciliação, e possamos perdoar, possamos estender a mão, possamos ser reconciliados, que os nossos lares sejam um local de paz, de culto, de refúgio. Abençoa os nossos casamentos, os nossos relacionamentos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, clamamos ao Senhor pelos enfermos. Haja cura, haja restauração, haja milagres. Que o Senhor também abençoe aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, pessoas que estão feridas, feridas por outros, feridas por pessoas, feridas por instituições, feridas pela tua igreja, feridas até mesmo pelos seus pais, filhos, esposas. Pai, em nome de Jesus, entra com providência, traz a normalidade, traz perdão, traz reconciliação. Cuida, Senhor, da sua igreja, dá crescimento à tua igreja, fortalece a tua igreja, conduz a tua igreja à simplicidade do evangelho, traz de volta a tua igreja para a palavra, que possamos voltar a ser o povo do livro, o povo das escrituras, e que na unção, no poder e na orientação do teu Espírito Santo, a tua palavra seja pregada com ousadia e fidelidade. Que a tua igreja seja uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, mas acima de tudo, uma igreja que seja de fato e de verdade o corpo de Cristo, que viva a vida de Cristo, que proclame no dia a dia as boas novas da salvação em Cristo. Dá crescimento à tua igreja, visita a tua igreja neste final de semana, de uma maneira muito especial. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos visite, que o Senhor traga salvação, reconciliação, perdão. Dá crescimento à tua igreja, Pai. É assim que eu oro e agradeço, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada
pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.